Então vamos lá, quente, vamos começar. Pessoal, eu sou Evandro Conte da EUSA, Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Estamos no mercado há mais de 6 anos, já formamos mais de 1000 alunos empreendedores. E a gente tem um propósito de preparar o seu filho para que seja protagonista da própria história, da própria vida e que eles possam realizar os sonhos, transformar os sonhos em realidade. E essa hoje vai ser uma atividade bem bacana para vocês fazerem com os seus filhos. E quem também está começando um negócio pequeno, tá? Gente adulta, vocês vão pegar muitos insights bem interessantes aqui. Igual a vocês também, eu sou pai, sou empreendedor, empresário aqui da EUSA Escola, então eu já passo por isso, né? Como empresário, como empreendedor e como pai sobre a questão da educação, que é uma responsabilidade que a gente tem da gente estar guiando os filhos, a gente direcionar os filhos para aquilo que a gente acredita que é de melhor para a vida deles. Então hoje a nossa atividade vai ser como montar a empresa juntamente com o seu filho. É bem bacana porque a gente está trazendo essa bagagem toda que a gente tem de experiência com os alunos, as experiências que eles falam para a gente, inclusive estão nas nossas lives aí no Instagram, vocês podem acompanhar o que eles colocam das experiências que eles têm da nossa live, tá? E só antes de começar, só falando que as inscrições para o nosso próximo curso, que começa em agosto, Empreendedorismo para Jovens, estão abertas. Quem tiver interesse, só clicar aqui no link da bio, tem lá, as inscrições estão abertas, onde a gente ajuda a preparar o seu filho para que ele seja protagonista da própria vida e que tenha a rédea da sua vida e que ele possa transformar sonhos em realidade. E essa atividade, essa live de hoje, ela está muito ligada aos nossos 5 conteúdos, eixos de conteúdos que a gente trabalha aqui na escola, que é aspectos socioemocionais, educação financeira, sustentabilidade, mas é o conceito ESG, fica aqui nessa live para você entender, vendas e o mundo empresarial. E esses 5 pilares a gente vai fazer um paralelo também, não somente para a nossa vida pessoal, para a vida empresarial, porque a gente vai usar hoje aqui a atividade como montar a empresa com seu filho, e também para quem for trabalhar dentro de uma empresa, sem ser empresário, mas que precisa ter uma visão empresarial para conseguir alcançar os resultados. Ok? Então a gente vai começar falando aqui só uma diferença entre empreendedorismo e empresário, né? Porque muita gente entende que o empreendedorismo é mexer com empresa. Na verdade, o empreendedorismo está acima do mexer com empresa. Quando a gente fala em empreendedorismo, nós estamos falando de atitude. Atitude, ter as rédeas da vida na mão, ter coragem, ter atitude, ter foco, disciplina. A gente está falando muito da inteligência emocional e o empresário precisa ter esse perfil empreendedor. Tá? Nem todo empreendedor é um empresário. Por exemplo, um atleta, ele é um empreendedor para ele conseguir alcançar os resultados, os objetivos dele. Tá? Um músico, ele é um empreendedor porque ele vai precisar de alcançar os objetivos e os resultados dele, vai ter que ter muito treino, muita disciplina para ele se tornar um exímio músico com resultados. Então, a gente gosta sempre de diferenciar essa questão do empreendedorismo com abrir empresa, tá? Mas hoje a gente vai fazer essa atividade pegando o lado do empreendedorismo e, mais do que nunca, gente, no Brasil que a gente vive, onde existe uma legislação trabalhista, tributária extremamente complexa, então nós empresários, a gente precisa ter esse perfil empreendedor muito aguçado, porque não é fácil ser empresário no Brasil. Então, para que você tenha sucesso e não caia, tá, nas estatísticas do Sebrae, que é o órgão que fomenta as pequenas e médias empresas no Brasil, em que até 5 anos, 70% das empresas, né, em até 5 anos, elas fecham as portas. Justamente porque não existe uma preparação, tanto nas escolas, quanto na graduação, para você se tornar um empresário. Porque existem tantas nuances
para você se tornar um empresário, e uma delas, tá, é a inteligência emocional, porque você precisa ter resiliência, porque você vai ter muitos nãos durante o dia, não é nem durante a vida de empresário. A vida nossa de empresário, durante o dia, tem um sobe e desce, é não que a gente recebe, é uma fiscalização, é uma legislação nova que aparece, tributária, uma legislação trabalhista que aparece, e a gente precisa estar aprendendo, estar com equipe, gerenciando a equipe, planejando, liderando o tempo todo. Tá? Então, eu sempre gosto de fazer essa diferenciação do empreendedorismo e empresário, sempre no início das nossas lives, para vocês distinguirem essa diferença. Então, para todo mundo, pode ser uma pessoa dentro de uma empresa, com um contratado CLT, ele precisa ter esse perfil empreendedor. E esse é o perfil que as empresas estão mais buscando nos colaboradores. Por quê? É esse perfil que ela quer. É o que é aquele que tem a cabeça de dono, aquele que pensa como dono, aquele que quer resolver o problema como dono, aquele que quer alcançar os resultados, quer alcançar os objetivos. Por isso que é muito importante a gente formar os nossos filhos com essa cabeça de empreendedor, essa cabeça de dono, porque é o perfil que as empresas mais buscam. E se ele quiser ser um empresário, ótimo, porque ele vai estar preparado com esse perfil empreendedor. Então, cada vez mais precisa desse desenvolvimento com os filhos. Então, vamos lá. Essa atividade de hoje, o que eu gosto de falar é o seguinte: vocês, pais e mães, vão saber, né, direitinho qual a idade que os seus filhos estão e o grau de maturidade dele, para saber até que ponto vocês vão passar de conteúdo que eu vou passar para vocês e até que ponto vocês acreditam que não deva passar. Às vezes é um conteúdo mais complexo, em que eles vão ter uma certa dificuldade de entender, porque é muito novo, mas às vezes você sabe que seu filho tem uma compreensão melhor. Então, vocês que conhecem os seus filhos, vocês sabem a idade dele e a maturidade dele, vocês vão saber dosar o nível de conteúdo que vocês vão passar para eles nessa atividade, ok? E essa atividade, né, esse trabalho todo que a gente faz da USA Escola de Empreendedorismo, ele está muito ligado à educação, tá? E está muito ligado também ao MEC, Ministério da Educação e Cultura, através da BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular, que é o braço normativo do MEC, tá? E eles falam lá no MEC sobre os 4 eixos estruturantes. E a gente, por exemplo, tá? Cada atividade nossa, a gente trabalha esses 4 eixos estruturantes, e hoje nós vamos trabalhar, tá, esses 4 eixos estruturantes, que são investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Só que eles utilizam esse lado do empreendedorismo mais voltado para o empresarial. Tá? E é ótimo, porque a gente assim está preparando, né, os nossos filhos, os nossos alunos para a vida adulta, para a vida empresarial, e para eles sentirem um pouco e entenderem como é que é dentro de uma empresa, como é que funciona dentro de uma empresa. Ok? Então, feitas as ressalvas para essa nossa atividade. Ei, Alice, tudo bem? Alice Doce Ventura entrou aí, a nossa aluna. Tá? Vou citar você aqui na live, tá, Alice? Tá? Os seus docinhos, os seus brigadeiros aí, tá? Seja bem-vinda, Alice. Nossa, que prazer você estar aqui acompanhando a gente. A atividade hoje, Alice, é bem bacana, tá? Que muitas das coisas vocês já fizeram aí nas aulas, tá? Então, a gente vai começar o primeiro passo. Para a gente montar a empresa com filho, é a gente pensar no planejamento. Tá? Esse planejamento, que é bacana, é o seguinte: vocês procurarem, sempre vão... Ei, Alice, eu também estou morrendo de saudade das aulas, daqui a pouco volta, tá? E sempre quando vocês vão montar uma empresa, tá, o seu filho, vocês têm que buscar qual o problema que a empresa que vocês estão abrindo, vão abrir, resolve. Qual o problema? Ou se é uma dor de alguém, dor que eu falo assim, estou precisando comprar um prego para pregar um quadro. Pô, isso é uma dor. Ou um desejo. Eu quero comprar uma miçanga
porque eu acho bonito e eu vou usar a miçanga. Então é muito importante vocês entenderem o desejo do consumidor. O que o consumidor quer? O que ele precisa? Quais são as dores? Quais são os desejos? Tá? Por quê? Não adianta nada você fazer um produto ou comprar um produto para revender, mas se o público, o cliente, eles não querem comprar. Se eles não quiserem comprar, você não vai ter venda, não vai ter receita e a coisa não vai funcionar. Então é interessante você pesquisar o mercado. Vocês podem usar o Google, vocês podem ir para as ruas, ou na sua família, no bairro que você mora, pensando, você compraria brigadeiro? Você tem interesse? Se eu tivesse um brigadeiro, você gostaria de comprar? Então, assim, você pesquisar o mercado, fazer uma investigação científica. Lembra lá dos 4 pilares que eu falei da BNCC? Um deles, investigação científica. Você pode usar o Google, pesquisando o Google, você pode pesquisar a sociedade que você está, sua família, no seu bairro, no seu clube, para você saber o que tem de interessante que o público vai gostar de adquirir de você. Ou qual dor que você vai resolver dele, ou qual desejo que você vai entregar e vai suprir esse desejo. Às vezes, por exemplo, a pessoa quer comprar maquiagem, é um desejo para ela ficar bonita. Tá? A dor, igual eu falei, de um prego para pregar o quadro. Na verdade, ele quer pregar o quadro, ele não quer comprar o prego. O prego é um meio para ele pregar o quadro. Tá? Então, é interessante você fazer essa investigação científica e você fazer essa pesquisa, né, com quem tiver ao seu redor. É uma intervenção sociocultural, socioemocional, igual lá na BNCC falou. Então, a gente começa entendendo, buscando ouvir o que o mercado quer. O que o mercado quer de você? O que o mercado quer do seu produto, do seu filho? Eu vou usar muitos dos exemplos, tá? Igual a Alice aí, nossa aluna entrou aí, de brigadeiro, tá? De brownie. Por quê? Tem muito a ver com o que os alunos nossos têm feito. Tá? Tem a Aika também, que é uma live que vai sair amanhã no nosso YouTube. Ela faz miçangas. Então é bem bacana. Vou trazer esses exemplos aí nos nossos dias, né, nesse exemplo aqui nosso, tá? Então pense, no primeiro momento, na questão macro do planejamento, a demanda que você pode ter daquele produto, o que seu produto e o que seu filho ou filha vai querer fazer, tá? Ou seja, um brigadeiro, pode ser um brownie, pode ser miçanga, tá? Então, ou revender algo, por exemplo, a gente teve um exemplo do Luiz, nosso aluno aí, que teve uma visão bem bacana, tem uma live dele aí, ele falando assim, que perto da casa dele, no condomínio dele, ia ter uma festa junina, e ele teve a sacada. Ele falou assim, pô, vai ter festa junina no meu condomínio. Mãe, a gente pode comprar uns copos daqueles da marca Stanley, né, para revender? O pessoal vai querer tomar cerveja gelada. E ele comprou os copos Stanley para revender na festa do condomínio, vendeu todos. Então ele revendeu, ele teve uma sacada, ele percebeu a necessidade que ia ter, né, e o desejo do pessoal ali é mais um desejo, com um copo Stanley para tomar uma cerveja gelada. Tá? Então assim, ele teve essa sacada para ele vender o produto dele. Tá? E o segundo ponto que a gente vai trabalhar, então falamos aí da pesquisa de mercado, de encontrar um produto em que resolva uma dor ou um desejo, para você ter demanda, para ter gente comprando de você, do seu filho, da empresa que vocês vão criar para comprar, para vender esse produto. Tá? Dentro ainda desse planejamento, tá? O que é bacana é você criar um propósito. Qual é o propósito da sua empresa? Qual é o propósito? Qual é a missão da sua empresa? Por que a sua empresa existe? Né? Olha aqui, ó. A Alice está colocando aqui, a Alice, que é nossa aluna, ela aqui, agora eu quero vender minha sabedoria. E pode saber que você tem muita sabedoria, viu? Quero ser psicóloga. Que legal, Alice. É isso aí, ó. Você pode vender sabedoria, sim. Tá? E é muito interessante, né? Ainda dentro desse, a gente está falando da missão, do propósito. Todas as empresas têm uma missão, um propósito. Quem nunca entrou aí dentro de uma empresa e viu lá escrito assim, ó, na entrada, missão, né? Qual a missão? Aquilo ali é o propósito. Por que a empresa existe?
E o que é bacana você pensar sobre isso? Porque é forma de você agregar uma equipe, a equipe que tem um propósito daquele desejo que a empresa quer fazer, por que ela existe, por que ela está ali para resolver qual dor, entregar qual valor para o cliente. Então é bacana você criar um propósito, porque isso vai te ajudar em vendas, vai te ajudar no marketing, vai te ajudar a agregar colaboradores ou gente para trabalhar junto com você, porque ele vai entender aquele propósito e vai falar assim, pô, que bacana, gostei desse propósito dessa empresa. Então, por quê? O propósito é o motivo por que você existe. Isso você leva para a sua vida. Né? Qual que é o propósito seu, pessoa física? Qual que é o meu propósito? Né? Cada um tem um propósito de vida. Então faz a gente fazer essa reflexão e é esse paralelo que a gente vai fazer, tanto da pessoa jurídica, da empresa que está sendo aberta, quanto da pessoa física. E é isso que a gente faz nas nossas aulas. Né? A gente faz esse paralelo para que os alunos possam pensar, qual é o meu propósito? Aonde que eu quero chegar? Qual é o meu sonho? Que a gente trabalha muito, né? Então, a missão, vale a pena vocês pensarem, porque às vezes você não está vendendo brigadeiro. Eu existo para vender brigadeiro. Não. Às vezes você está ajudando a pessoa a alegrar o dia dela, porque aconteceu tanta coisa e na hora que você vende um brigadeiro, você não está entregando um brigadeiro. Você está entregando um doce que vai gerar uma emoção psicológica nela boa, uma sensação de bem-estar, e que você está entregando é bem-estar, não é um brigadeiro, entendeu? A miçanga, você está entregando uma autoestima. A pessoa quer ficar bonita usando uma miçanga colorida desse jeito e ela vai ter uma autoestima elevada. Você está fazendo um bem para ela. Igual a mesma coisa do brownie. Então, quando você entende o propósito, e aí eu vou citar alguns exemplos aqui, eu trouxe 2 exemplos de propósito, tá? Ou missão. Burger King, tá? Que aí a gente está falando do sanduíche. Ser a mais prazerosa experiência de alimentação. Vejam bem, ser a mais prazerosa experiência de alimentação. Ele não está falando de vender hambúrguer, não está falando de vender batata frita, não está falando de vender sorvete nem refrigerante. Mas todo mundo que está ali trabalhando, ele vai ter um ímpeto, uma vontade de entregar uma experiência prazerosa naquele momento de alimentação. Às vezes, o Burger King é um momento de agregar a família. Então, você não está entregando um produto, você está entregando um momento para a família estar unida naquele momento. Então, você tem que pensar junto com o seu filho qual que vai ser sua missão. Outra missão aqui da Disney, tá? Levar alegria para todas as pessoas do mundo. Olha só, ela não está falando de parque de diversão, não está falando de filmes. Então, quando você pensa sobre o propósito, isso aí lá na frente, na hora de vender, você vai... E aí eu vou citar o exemplo que aconteceu com os nossos alunos, na hora da venda. Ele usou o propósito dele para vender. Então, por isso que é interessante você criar seu filho, porque aí você vai usar a criatividade, seu filho vai usar a criatividade. É só você pesquisar na internet missões de empresas, vai ter vários exemplos que vocês podem pensar em qual missão da sua empresa. Né? E diante da sua missão, aí vem a parte que os alunos mais gostam, criatividade. Né? Então a gente tem a criatividade de criar a missão, de desenvolver a missão junto com os filhos, e agora já você fez a missão, elaborou a missão, agora você tem que conversar com o seu público, com o seu cliente. E como que você vai conversar? Criando a logomarca. Olha que legal. E aí os alunos adoram essa logomarca, porque aí a gente entrega, primeiro, você pode trabalhar a psicologia das cores. O que é isso, Evandro? Cada cor remete à nossa mente, à mente do consumidor, uma sensação. E aí os alunos, eles começam a criar a logomarca de acordo com as cores. Por exemplo, o amarelo, ele transmite otimismo, calor, fome e clareza. Olha só, fome. Lembra do McDonald's? O M, ele é amarelo. Olha que bacana. Vou pegar um outro aqui, ó. Laranja. Laranja é amigável, alegre. Pensa numa cor laranja.
olha a Fanta refrigerante. Ela tem um público jovem, né? Para público jovem, então alegre, amigável. Vou pegar um outro aqui, vermelho. O vermelho, ele traz poder, né? Quem que é poder? Olha só a cor da Ferrari, o carro Ferrari é vermelho, poder, empodera. Vou trazer um outro aqui, cinza, ele traz luxo, traz sobriedade. Isso mesmo, Alice, aí aprendeu isso na aula, as cores do marketing, da psicologia. E aí, quando você mostra essas cores para o seu filho, eles usam essas cores para montar usa criatividade para montar a logo. E dou algo a mais aqui, tá? Você pode unir as cores também com como é que chama, gente? Fugiu o nome aqui. Com figuras geométricas. Porque as figuras geométricas, junto com as cores, e as figuras geométricas também remetem a lembranças dos nossos cérebros. Exemplos: círculos, ovais e curvas transmitem sentimentos de comunidade, união, eternidade e suavidade. Então, conforme for o seu propósito, o que você quer vender, o seu filho quer vender, aí ele pode criar uma logo com tal cor e, vamos supor, com círculo oval. Quadrado e retângulo transmitem estabilidade, confiança, organização e solidez. Entendeu? Então é bem bacana porque o seu filho começa a trabalhar com a criatividade das cores, das figuras geométricas, triângulos, tá? Triângulos sugerem progresso, inovação, direção, força e poder. Olha que interessante. E quando você coloca isso na frente de uma criança, a criatividade vem à tona. E isso é muito legal, tá? E esse é um poder que vocês vão fazer, é uma atividade bacana, porque eles liberam as ideias para conversar com o seu público, conversar com seus clientes que você fez a pesquisa anterior ali. O que eles querem? O que eles querem comprar? Quais os desejos que eles querem que sejam atendidos? Então, essa brincadeira que vocês vão fazendo com as crianças, gente, eles se envolvem tanto porque é um mão na massa, tá? E aí o outro ponto aqui bem bacana, que eles gostam também, que é como comunicar com o público. Qual é o canal? E aí eu dou exemplos do que essa turminha aí, entre 7 a 16 anos, mas veem TikTok, Instagram, YouTube. Então é bem bacana. Eu sei que tem muita gente que tem restrição para dar o celular, para abrir uma conta. Só que se vocês enxergarem pelo lado educativo, é muito interessante. Por quê? Quando você está nesse projeto, igual a gente começou lá no início, falando planejamento, da logo e tal, na hora que ele cria uma página no Instagram, um canal do YouTube, ele vai subir com essa logo, ele vai subir com o slogan, ele vai subir com o propósito, com a missão que vocês definiram, ele vai pensar em formas dele conversar com o público dele, vendendo o produto dele. E o que é bacana nisso, né, gente? Vídeo. Essa turma é do vídeo, essa turma não é do estático, né? Fazer um post estático, essa turma é do vídeo. E o que é bacana? Eles vão elaborar os próprios vídeos. Vocês sabem o que está por trás na elaboração de um vídeo? É algo assim surreal de aprendizado para eles. Primeiro, eles vão ter que planejar o vídeo, pensar o que eles vão transmitir no vídeo, o que eles querem transmitir em relação ao produto que vocês já pensaram, tá? Então ele vai pensar, eu quero falar do produto que ele transmite esse bem, esse valor, ele transmite esse benefício. Então ele vai criar, de acordo com os vídeos que ele vê no TikTok e Instagram, a forma que o vídeo vai ser. E aí ele cria o roteiro. O roteiro é justamente o que vai ser dito, como é que vai ser, como que vai falar. E depois ele grava. E quando ele grava, ele está soltando a criatividade. E reparem, gente, uma das coisas mais difíceis que existem no mundo é falar em público. Imagina uma criança, um adolescente criando um vídeo
gravando um vídeo e que vai aparecer para várias pessoas. É muito bacana porque eles começam a desprender da timidez, eles começam a fazer a expressão da oratória, comunicação, que é isso que uma das coisas que a gente desenvolve no nosso curso. Vai aprender a falar, vai aprender a não gaguejar, vai aprender a planejar, preparar o roteiro. Depois que gravou, você vai para a edição. Eles vão aprender no editor, gente, está cheio de editor gratuito. Gente, só voltando na questão do slogan, tá? No slogan não, na logo marker, esqueci de falar. Vocês podem usar, tem duas ferramentas bacanas, gratuitas, que podem ajudar bastante. ChatGPT e o Canva, tá? Que é uma ferramenta, tudo vocês podem usar a versão gratuita, porque ajuda muito e eles podem fazer muita criatividade. Então, voltando ao vídeo, né? Então, quando você libera o canal do YouTube, lógico que vai ter que ter sua autorização lá dentro para ele criar, ele vai liberar toda a criatividade de desenvolvimento do vídeo, planejamento, roteiro, gravar, editar e postar. E aí ele começa a ficar desinibido diante das câmeras ou de falar com as pessoas. Imagina esse criança, esse adolescente, na hora que for fazer uma entrevista de emprego, que ela já tem essa desinibido, já está todo desinibido dessa forma. Gente, ele vai arrebentar na entrevista de emprego. E outra coisa, eu entendo que existem restrições, tá? Nas redes sociais, tem paz e respeito, gente, tá? Mas enxerguem pela forma educativa, que é interessante. Hoje, cada vez mais as empresas estão contratando menos pelo currículo, não é deixando o currículo de lado, mas contratando mais pelo quem os colaboradores são, pelo quem ele é. Então as empresas, eles olham, um dos quesitos é o perfil nas redes sociais, LinkedIn, YouTube, ou TikTok, ou Instagram, porque ele quer saber o que você pensa, quais são os seus valores, o que você já fez na sua vida fora acadêmico, fora estudo, porque isso é que vai definir o seu perfil, que eles vão entender quem é o seu perfil fora da empresa, quem você é. Porque se você entrar lá dentro da empresa mascarando o seu perfil, uma hora a casa cai. Não adianta, você não consegue fazer um teatro o tempo todo. Então as empresas estão buscando muito o perfil técnico, mas o perfil comportamental. Arrisco a dizer que o comportamental está até mais alto do que o perfil técnico. Porque o perfil técnico, muitas vezes, as empresas têm cursos, e é o que a gente fala aí nas lives anteriores, as empresas, para dar curso, pagar curso, é fácil. Mas aquele perfil empreendedor que as empresas mais buscam, proativo, que buscam soluções de problemas, que sabem liderar, que sabem planejar, que sabem ouvir, esse é o perfil que as empresas mais buscam. E esse é o perfil que, quando o seu filho tem um perfil no canal do TikTok, eles vão procurar isso mais cedo ou mais tarde. É o perfil que eles procuram, eles querem saber o que o seu filho preza, o que o sua filha ou filha, né, gente? Preza, o que ele, a bandeira que ele levanta, o que ele acredita. Então, é interessante ter um perfil como aprendizado e como aquela velha ditado, só é lembrado quem é visto. Né? Então, quando você está ali nas redes sociais, de alguma forma, eu sei que tem as restrições, gente, mas como eu falei, vai pelo lado educacional. Bom, então falando da comunicação com o público, a forma de comunicar, tá? Então vamos agora no produto, produção do produto, tá? Então é bem bacana essa parte também, porque é um paralelo para a nossa vida também, né? Produção, produzir o produto. Então, vamos pegar aqui o exemplo da Alice aí, que ela vende brigadeiros, vendia brigadeiros, né? Porque agora ela quer vender conhecimento, né? Como ela disse aí nos comentários, nossa aluna. Mas quando eu fiz a live com ela, ela estava vendendo brigadeiro e tem outros alunos que vendem brigadeiro. Então pega uma receita de brigadeiro, pode ser na internet, ou se vocês, né, como mãe, tem essa receita aí, utilize essa receita. Mas quando você passa a receita para o filho, direitinho, detalhado, faça junto com ele a receita do brigadeiro, porque vai ter fogão, é perigoso e tal, não sei a idade do seu filho,
Mas é bacana você fazer junto com ele. No primeiro momento você faz, ele aprende, depois ele vai fazendo aos pouquinhos, só para entender a questão do processo produtivo. Por quê? Para ele entender o trabalho, dar trabalho, o que é um trabalho. Então ele vai fazer aqueles brigadeiros. E quando você vê a receita, você vai ter aqueles ingredientes que vai ter que comprar. Então, vai com ele, compra, pega a notinha fiscal, anota, pode ser num caderno, numa planilha eletrônica, anota o custo de cada produto. O Nescau, quanto que foi, o granulado do brigadeiro, a embalagem, né? Então anota o custo tudo direitinho, porque lá na frente, na hora que a gente entrar aí na parte financeira, a gente vai precisar disso, tá? Então, nesse processo produtivo, o bacana é seguir a receita. E a cada vez que for fazendo a receita, você melhorando a receita de acordo com o retorno que os clientes deram. Então, você vai acrescentar algo a mais na receita, porque você pode valorizar o preço do produto, porque meu brigadeiro é dessa forma, é de outro jeito e tal. E a cada vez vai aprimorando. É o processo produtivo. E isso é importante. Esse processo produtivo, por que é importante para os filhos? Para ele entender o que é um trabalho, que dá trabalho, né? Para ele entender que esse processo, quanto mais você faz esse processo, tá? Você vai aprimorando, vai melhorando esse processo, vai reduzindo o custo de tempo, custo dos produtos, porque você vai melhorando, otimizando a produção. E isso você leva, você, mãe, pai, ele leva para a vida, porque é igual um treino para o esporte, para o futsal, para o balé, para o inglês. Quanto mais treinar, mais preparar, melhor ele vai estar, melhor será o resultado. E esse processo produtivo é justamente para isso, porque ele vai aprimorando esse processo produtivo. E o que é interessante? Seguir à risca a receita. E à medida que a receita for melhorando, vocês forem aprimorando de acordo com a evolução, vocês vão mudando a receita, mas toda vez que for fazendo aquela receita alterada. Por quê? Isso é padronização. E isso é importante, padronizar o processo produtivo. E é o que mais as empresas têm. Padronização no processo produtivo. Gente, vocês estão montando uma indústria. Se você está falando de brigadeiro, se você está falando de brownie, isso é uma indústria. Então é interessante, é complexo, mas aprende muito. Olha só o paralelo que você faz para a vida e é um preparativo para o seu filho trabalhar esse processo produtivo, né? Então é bem bacana, inclusive, vocês pensarem em quais produtos que você vai precisar: panela, colher, uma bandeja, óleo, e vai anotando os custos que você vai tendo. Por quê? Lá na frente, na hora que for falar do financeiro, vai precisar disso, tá? Um exemplo bem bacana também, que vale aí, uma dica bem bacana, gente. Eu adoro, tá, a história de vida. Eu falo de Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte nem tem tanto muito dele, não. No Rio ele é muito forte e eu tô vendo que ele está expandindo. Chama Brownie do Luiz. Tem a latinha dele aqui. É bem bacana a história dele de vida. E o Brownie do Luiz, a receita do brownie dele tá no site, tá, gente? Vocês podem procurar aí, Brownie do Luiz. A receita do brownie dele tá no site, tá aberto. Por quê? A execução, a produção, colocar uma indústria igual ele coloca, e está à disposição, gente. Agora, a execução, fazer o brownie com todos os detalhes, vender, comprar os mantimentos para fazer o brownie, isso é que faz a diferença. Então, a receita para ele é o que ele fala: a receita para mim não faz diferença. Quero ver se você vai conseguir colocar a mesma alma que eu coloco na minha empresa, né? E ele ainda fala o seguinte, existe um bordão, né? O segredo é a alma do negócio. Só que ele fala, a alma do negócio... Não, perdão, errado. O segredo é a alma do negócio. Aí ele fala, a alma do negócio é o segredo.
porque ele coloca uma alma na indústria dele, no processo produtivo, como liderar as pessoas, que encanta, que chama atenção. E vocês podem entrar aí no Brownie do Luiz e pegar a receita, como é que é feito, e anotar os ingredientes, porque ali, quando você anota os ingredientes, você vai conseguir fazer o seu preço de venda, tá? Bom, gente, agora a gente vai entrar em vendas. Aí tem gente que fala assim para mim, eu não gosto de vendas, eu não sou da área de vendas. Eu falo assim, amigo, você vende o tempo todo, você vende a qualquer momento. Você vende uma ideia para sua esposa, vende a ideia para o seu marido, você vende a ideia para o seu filho vende ideias. Se você não vende um produto, não vende um serviço na empresa que você trabalha, você vende ideias. Você vende ideia para o seu chefe, você vende ideia para os seus colegas de trabalho, você vende ideia o tempo todo. Não tem como. E vendas, né, esse processo de vendas é um dos setores mais importantes de uma empresa. E ao contrário que muita gente acha, não, vendas, às vezes as pessoas falam assim, arruma um emprego para meu filho, pode ser até no setor de vendas. Gente, o setor de vendas tem que ser um dos, ou o mais importante, porque ele é que gera receita. Não que os outros não sejam, mas se não tiver venda, não paga as contas, não paga salário, não paga fornecedor, não tem lucro, não tem como a empresa sobreviver. Então, são coisas que o seu filho tem que começar a entender sobre vendas, sobre como argumentar, como vender. Lembra que eu falei lá no início da live, falando do propósito? Bacana. Justamente nessa hora aí, eu tô lembrando de uma live que a gente fez com o Davi, ele vende brigadeiro também. E aí eu perguntei para ele um momento, falei, Davi, como é que você vende? E se a pessoa fala assim, não quero, tá caro, aí ele fala muito pelo lado do propósito. E ele fala assim, olha, mas você não quer alegrar um pouco a sua vida? Você não quer adoçar a sua vida? Você não quer comer aqui algo que por tantos reais vai te trazer um benefício emocional, um benefício físico, mental, que vai te alegrar a sua vida? Olha só, ele não está vendendo brigadeiro, ele está vendendo o que o brigadeiro vai trazer de benefício para a pessoa. E isso é que faz a diferença. Porque nós trabalhamos lá atrás no propósito e agora você vai ter argumentos, para você chamar a atenção do seu público, do seu cliente, para você vender. E é no campo de batalha, que é ali na venda mostrar, e o que é bacana, que a gente vê aí conversando com os nossos alunos nas nossas lives, é que existem alunos que fazem brigadeiros ou fazem qualquer coisa para complementar a renda da família. Olha que legal, para ajudar a venda da família, e às vezes vai com a mãe para vender, sai com a mãe ou com o pai para vender, para ajudar a complementar a renda da família. Ou tem um propósito, igual o do Davi aí que eu estou lembrando, ele tinha um propósito de comprar um telescópio, porque ele gostava muito das questões das estrelas, ele gostaria de ver. Então ele queria gerar renda, lucro para ele juntar dinheiro, ele já estava juntando, para comprar um telescópio. E tem aquele que para aumentar, para brincar, é uma forma de brincadeira, é uma fórmula lúdica, e é o que a gente apresenta o tempo todo e a gente faz com os nossos alunos. É uma forma lúdica para brincar, é através de brincadeira, de jogos. E isso aqui, gente, a gente tem que apresentar para os filhos como se fosse uma brincadeira, tá? Um jogo. Então é bem bacana. Então, quando ele vai a campo para ele vender, e você ajuda nesse meio termo, ele prepará-lo para eles venderem, tá? O outro ponto que é importante que eu falei, quando estava fazendo o processo de produção, anotar os custos, custo do Nescau, o custo daquele farelinho ali do brigadeiro, custo de tudo que você usar, você tem que colocar no caderninho ou na planilha para você ver os seus custos. E quantas daquela receita do brigadeiro, quantos brigadeiros que rendem, para você pensar no preço de venda de acordo com o lucro que você quer ter. Tá? Eu sei que o seu filho, no primeiro momento, não vai ter dinheiro para comprar isso. Então, empreste para ele esse dinheiro. Tá? Vamos supor que vai comprar os ingredientes, vai dar R$20.
Então, compra o produto, pega a notinha, anota o que vocês compraram, você emprestou R$ 20 para ele. Aí ele vai fazer o preço de venda, tá? Desse preço de venda, de acordo com a receita, quantos brigadeiros que geraram, ele vai precificar o produto de acordo com o lucro que ele tem, porque vocês já sabem o custo que você já teve. E dali, você só fazer uma continha matemática, né, de quanto que você quer de lucro. Então, se você tem os custos, você vai fazer quanto que você precisa de receita, dividindo depois pelo total de brigadeiro. E aí você tem o seu preço de venda. E por que é importante isso, gente? Porque educação financeira é para a vida. Educação financeira serve para a gente. E essa ideia aqui que eu falei aqui do preço de venda, de custos, do lucro, o seu filho vai levar para o orçamento doméstico também. Você leva para o orçamento doméstico essa ideia, essa metodologia, e é super importante você ter esse entendimento do orçamento, do custo, da receita, que é, no seu caso, pessoa física, né, que é o seu salário que entra, e o lucro, se você teve lucro naquele mês. Então, nesse projeto, você tem que ter o lucro. E no final, você tem que pagar o fornecedor, pagar um empréstimo de R$ 20 que sua mãe, né, sua mãe e seu pai, então tem que cobrar. E pegando o exemplo aí da live do Davi também, a mãe contou pra gente, não, eu cobrei dele o que ele tinha, que a gente tinha emprestado para ele sentir. E realmente aí na hora até o Davi fala assim, pois é, depois que eu tive que pagar o empréstimo, eu vi que sobrou menos ainda, mas sobrou. Então, para eles sentirem como que é que funciona uma empresa de verdade, como é que trabalha. Por isso que é importante, tá? Então vocês têm que pensar nessa parte do financeiro, no preço de venda, no custo dos produtos para fazer o brigadeiro, no lucro e pagar o empréstimo de quem te emprestou do capital inicial para você iniciar a sua empresa. Então, você tem que mostrar isso para o seu filho, que é muito importante, tá? O outro item também que é legal, que é de liderança, liderança de equipe, como se fosse um recursos humanos. Por quê? Tudo bem, aí no caso aí vai ser você e seu filho, mas e se você tiver um ajudante em casa para o seu filho fazer junto com o ajudante? Ele vai ter que saber coordenar essa ajudante, liderar essa ajudante, saber lidar, ter empatia, né? Então é interessante porque eles começam a trabalhar a questão da liderança, né? Liderar pessoas, que seja você, pai, mãe, ele vai te ajudar, você vai estar ajudando ele ali, para entender como é que trabalha em equipe, como é que trabalha a liderança, como é que é para engajar, para alcançar resultados, bater a meta. Vocês têm que estabelecer uma meta por dia de quantos brigadeiros serão vendidos para você cumprir essa meta. Vocês, né, pai, mãe, o pai e o filho, filha, para vocês cumprir essa meta. Então é interessante você trabalhar e pensar nessa equipe. A princípio vai ser vocês dois, filho, filha, pai ou mãe. Mas que vocês vão ter que trabalhar junto, planejamento, liderança, e motivar o outro. As vendas caíram, o que a gente pode fazer para conseguir bater a meta do dia, porque a gente não vendeu a quantidade de brigadeiro? Vamos para a rua, vamos lá no clube, vamos lá para vender em tal lugar, na porta da escola, vamos nas lojas. Vocês podem fazer parceria também, né? Parceria com locais, pode parecer um bazar da esquina, você colocar os brigadeiros para serem vendidos, ou naquela vendinha na esquina. Então são formas de parcerias que vocês podem trabalhar ao longo desse tempo. Então é bem bacana, tá? Aí a gente falou de metas, né? Falando de metas de vendas de brigadeiro por dia para alcançar tanto as vendas quanto o lucro, para poder pagar o fornecedor, tá? E isso é muito interessante, gente. Então esse projeto todo, essa brincadeira, né, é uma forma de uma atividade que vocês podem trabalhar, vocês podem brincar com seus filhos, que é muito bacana. Olha, a gente trabalhou aqui criatividade, a gente trabalhou um paralelo da vida pessoal com a vida profissional, tudo que a gente trabalhou, que o seu filho vai aprendendo de uma forma lúdica, brincando. Pode ser aquela vendinha, famosa vendinha de limonada, entendeu? Gente, é brincadeira, é diversão.
Eu lembro quando eu era pequeno, o que eu fazia? Eu pegava as revistas, os jornais da casa e montava uma banca aqui na casa mesmo para vender e colocava para vender. Depois ainda fui há muitos anos atrás, né? Fui para a porta da garagem, vendia. Então eu pegava jornal, revista que já era antigo, botava para vender. Então assim, a gente tinha contato, a gente conversava com o cliente, conversava com as pessoas, a gente entendia o que ele queria, o valor das coisas. É um aprendizado, gente, que leva para a vida. Então essa atividade, hoje, que a gente passou aqui, é uma brincadeira, de forma brincadeira para vocês fazerem com os filhos, montar a empresa de vocês. A gente, né, falando sobre criatividade, propósito, planejamento, oratória, comunicação, educação financeira, custos, lucros, vendas, que é muito importante. Então é um mundo que vocês podem brincar com seus filhos. E só reforçando que você tem que entender a idade do seu filho e maturidade que ele tem para você aprofundar o assunto ou não, né? Então é interessante. Tem muito conteúdo aí no nosso canal, tá? Fazendo aí, reforço o convite, tá? Do nosso curso Empreendedorismo para Jovens, que começa em agosto, tá? Nós já formamos mais de 1000 alunos nessa vida empreendedora, desse empreendedorismo que eles levam para a vida, na formação. Então, está abrindo mais, as vagas estão abertas para essa turma, para a gente justamente preparar o seu filho para que ele possa ser protagonista da própria vida e transformar os sonhos em realidade. E esse é o nosso propósito. Igual a gente falou lá no início, né, para o seu filho abrir a empresa dele nessa brincadeira toda. É isso mesmo, Maria Terezinha. O empreendedorismo para crianças e adolescentes é um baita de um aprendizado, tá? Um baita do aprendizado e que eles levam para a vida. Se eles forem trabalhar dentro de uma empresa como CLT, colaborador, ele precisa disso tudo que a gente falou. Ele precisa de vender, ele precisa de trabalhar em equipe, ele precisa de liderar, ele precisa de saber sobre orçamento, saber o que a empresa quer, ter a cabeça de dono, ter essa cabeça de dono que vai formar, vai ajudar o seu filho a destacar, a despontar dentro da empresa, ou se ele quiser ser um atleta, que ele quiser ser um músico, ele estabelecer metas, estabelecer planejamento, né? E alcançar os resultados, que é isso que a gente quer. O tempo todo a gente fala de transformar sonhos em realidade. E com isso ele vai conseguir trabalhar os sonhos em realidade. Então esse nosso ideia, esse é o trabalho que a gente faz. Aqui eu citei alguns exemplos, tá, gente? Mas a gente entra, por exemplo, fala sobre gestão de tempo, que leva isso para a vida, tá? Você tem um aluno nosso na live aqui, o Miguel, falando justamente, perdão, é o Miguel não, é o... esqueci o nome dele aqui. Ele falou que o que ele mais aprendeu com a gente, que levou para a vida dele, gestão de tempo, porque ele era todo desorganizado, ele começava uma coisa, parava, nunca terminava nada. E quando ele aprendeu a gestão de tempo, a vida dele mudou. A gente falou um pouco de planejamento, mas, por exemplo, uma ferramenta do planejamento, que é o PDCA. Nossa, PDCA super tranquilo, a gente usa no nosso dia a dia. E é lógico que a gente conversa com os nossos alunos, passa para os nossos alunos de uma forma lúdica, através de brincadeira, de jogos, mão na massa, igual a gente fez essa atividade hoje aqui, bem bacana. O mão na massa, tá? Para fazer com seus filhos. E a gente conversa, fala numa linguagem apropriada para os alunos, por faixa etária. A gente então trabalha sempre por faixa etária, porque é a mesma linguagem para aquela turma, para outra turma mais velha. Por isso que eu falei aqui no início, vocês pais que conhecem bem o seu filho, a idade e a maturidade que eles têm, vocês podem passar um pouco mais do que a gente passou nessa live hoje, ou segurar um pouco, porque às vezes seu filho não vai ter uma compreensão grande.
Mas espero que aproveitem, divirtam-se com essa atividade bem bacana que a gente passou. Isso tudo aqui é um resumo, só para vocês terem uma ideia, de um projeto que a gente fez nas escolas públicas de São Paulo, no ensino médio das escolas públicas de São Paulo, e que foi patrocinado pelo Boticário. De tão importante que é isso, porque está no novo ensino médio também, a gente trabalhou os 4 eixos formativos, né, de acordo com que a gente foi trabalhando aqui, fomos falando. Então as escolas estão implantando esse projeto também, a gente tem a nossa expertise. Obrigado, Fly Sérgio. Então estou me despedindo, já estamos acabando aqui, encerrando 1 hora de live, tá, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falando aí, pode colocar nos comentários, tá? Eu vou começar a me despedir aqui. Muito obrigado por vocês terem acompanhado, despendido esse tempo aí com a gente. Espero que vocês aproveitem essa atividade bem bacana, bem produtiva, que vocês vão se divertir até com seus filhos, tá? Obrigado, Maria Terezinha. Acompanhe a gente nas redes sociais, a gente está fazendo lives constantes, lives com os nossos alunos. Amanhã sai no YouTube a live com a Aika, que é uma gracinha, gente. A gente vai mandar aqui no Instagram também convite para vocês assistirem a live lá. Por quê? Vai ficar lá, gravada, sim, Maria Terezinha. Essa live vai ficar gravada aqui e a gente passa ela para o YouTube também. A gente tem um canal do YouTube, tem um canal no Spotify também, tá? Quem quiser ver os vídeos também, às vezes prefere fazer ginástica e tal, tá? A gente tem um canal no Spotify que é o EUSA Escola de Empreendedorismo, tá? Tanto aqui no TikTok. O TikTok a gente não tem vídeo longo, mas no YouTube a gente já tem muitos vídeos de como vocês ensinarem o empreendedorismo para os seus filhos. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado por terem me acompanhado aqui. Uma honra tê-los com a gente. Acompanhe a gente nas redes sociais para a gente desenvolver cada vez mais os nossos filhos, porque eu sou pai também. Um abraço. Obrigado. Boa noite.